Não, e aí o sonho é o médico que vai trabalhar 4 dias por semana, 5 horas por dia, certo? Não. Não. Porque se fosse assim, né, a gente não trabalhava quase hoje, porque isso é Keynes, 1930 e poucos, para dizer, olha, se a gente trabalhar 15 horas por semana, nossa semana está resolvida com 15 horas por semana. E nós estamos aqui 90 anos depois, trabalhando 15 horas por dia, muita gente, em alguns setores da economia, né? E eu não estou falando só do trabalhador braçal, que esse talvez até trabalhe menos horas por dia, apesar de ter muito mais problemas para ir de casa para o trabalho, que acabam consumindo, sei lá, as outras 6 horas para serem as 15 horas por dia. Mas quando você vai para o mercado financeiro, quando você vai para a saúde, quando você vai para muitas profissões de educação, as pessoas não estão trabalhando 6 horas por dia, nem 4, nem 3, elas estão trabalhando 10 Mas ou não vai mais mudar o tempo isso? todo. Não vai melhorar? Eu acho que a gente tem uma capacidade quase infinita de preencher o nosso tempo com trabalho. E tem muita coisa para fazer. É que não era a pergunta, Vera, só um minutinho. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação à regulação de IA. Você começou falando que a gente está atrasado, né? Estamos Sim. atrasados em relação à IA generativa, estamos atrasados de maneira geral. Então, minha pergunta é, já que estamos atrasados, vamos jogar a toalha, não devemos nos preocupar em criar, em desenvolver IA, devemos só copiar, escrever, copiar, né? Enfim, o seu usuário de IA. E porque a regulação vai mais para o lado do consumo da inteligência artificial do que da produção da inteligência artificial, que seria Sim. o que interessaria as empresas e a competitividade do país. No caso de você achar... Bom, enfim, seja qual for a linha da sua resposta, a gente está olhando para a Europa, em termos de legislação, e deu certo na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, olhamos para a Europa e tal. Está certo olhar para a Europa agora, ou a gente devia estar olhando para os Estados Unidos, ou devia estar olhando para a China, ou não devia olhar para lugar nenhum? E a última coisa... Não, já tá bom. 2 perguntas já tá bom, que a gente precisa fazer a roda girar. Vamos lá, Simar. Bem, vamos lá. Não, eu acho que a gente não deveria desistir, Adriana, mas a gente deveria fazer o seguinte. O Brasil tem uma mania de pegar alguma coisa que já tem muita gente fazendo, com muito recurso para fazer, resultado de muito trabalho em ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, aí querer competir com esse povo nesse nível agora. E talvez a gente não devesse fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente deveria fazer ou não, eu estou dizendo talvez a gente não devesse fazer isso. Mas veja, inteligência artificial não acaba com essa, ou não está completamente resolvida, com essa geração de sistemas que está ao nosso redor agora, como grandes modelos linguísticos. Para relembrar a nossa audiência, é o que está por trás de ChatGPT. É um certo tipo de tecnologia que vem evoluindo há décadas e que evoluiu muito rapidamente na última meia década, basicamente a partir de 2018, certo? Muito bem, se a gente começar isso agora, a gente está, pelo menos, se a gente olhar para o ponto de partida de 2018, 5 anos atrasado. Talvez seja tarde demais do ponto de vista da gente ter competição brasileira nas cabeças. Mas a gente podia ter competição brasileira nas plataformas. Essas coisas vão virar plataformas e a gente pode desenvolver para essas plataformas. Para isso, a gente precisa ter um ambiente que é de pesquisa, desenvolvimento, de educação no nível técnico, de inovação, de empreendedorismo, para a gente falar em regulação. Vamos insistir aqui, regulação é parte do contexto. Quando a gente só regula, acontece exatamente o que você diz. A gente vira usuário automaticamente. Se a gente trata todas as outras facetas do problema, que incluem educação, ciência, tecnologia, etc., a gente se prepara para fazer também. E a gente devia olhar o seguinte, o que tem daqui a 10 anos? O que tem daqui a 15 anos? Por exemplo, existe uma hipótese que muita gente aceita, de que inteligência artificial geral, ou seja, inteligência artificial da classe de raciocínio e sentimentos de um ser humano, e de sentiência de um ser humano, está daqui a pelo menos 200 anos. Não é possível que a gente, sabendo que tem horizontes que acontecem daqui a 200 anos, a gente não comece a fazer agora. Em relação a esse modelo regulatório da Europa, ele é bom ou mal para esse novo? Nem é bom, nem é mal. Eu acho que é um modelo que a gente não devia copiar ipsis literis. A Europa tem um conjunto de preocupações, é um lugar muito mais rico do que a gente, tem ciência muito mais forte do que a gente, mas, por exemplo, a gente tem pouquíssimas plataformas europeias de qualquer coisa que a gente usa aqui. A única que as pessoas usam, literalmente as pessoas, é Spotify. Tá certo? Que as corporações usam, tem 1 ou 2, mas não tem nenhuma plataforma digital no bolso de ninguém aqui que venha da Europa além de Spotify. Então, de múltiplas formas, a Europa regula uma invasão do seu espaço
econômico, social, por plataformas que vêm de fora. Por mais incrível que pareça, talvez a gente devesse olhar para a China, que é um grande produtor de tecnologia, obviamente um grande consumidor de tecnologia também. A gente deveria olhar para a China e, de uma certa forma, descartar a impositividade da regulação do Estado no nível quase de censura.